Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de coronavírus e pandemia, sempre trazendo para você uma figura, um entrevistado que nos ajude a compreender melhor esse momento, para que a gente possa transitar a fase terrível que o Brasil enfrenta. Estamos aqui nos estúdios tutameicos na pandemia, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da terra, também no seu resguardo, vai conversar conosco essa noite o médico Biratã de Paula Santos, que você já deve conhecer. A Eleonora vai apresentá-lo com mais detalhes daqui a instantes e fazer a primeira pergunta. Antes, eu queria te convidar a visitar o site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br, e a conhecer também o nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Se inscreva e participe, mande seus comentários. A gente começa hoje em mais um dia de números terríveis para o Brasil, para os brasileiros. Hoje, o boletim que foi divulgado agora, há poucos minutos, às 18 horas, pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, aponta que o Brasil está com quase 2.300.000 casos de coronavírus. São 2.287.475 pessoas infectadas nessa pandemia, com 84.082 mortes. Esse número, que é astronômico, uma morte é demais, né? Ainda mais numa pandemia em que grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas por ações do governo, né? Mas esse número ele é maior, por exemplo, do que o número de mortes provocadas pela explosão da bomba atômica em Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. O número estimado de mortes por causa da bomba atômica em Nagasaki é de 60.000 a 80.000 pessoas. Aqui no Brasil já morreram 84.000 pessoas por causa do coronavírus. A gente manda a nossa solidariedade, o nosso abraço às famílias, parentes e amigos, e a todos os que estão lutando para que o Brasil consiga superar esse momento aí. Bom, dito isso, passo a bola aqui para a Eleonora para apresentar com mais detalhes o Dr. Biratã e fazer a nossa primeira pergunta. Dr. Biratã, muito obrigada por você estar aqui remotamente dos nossos estúdios tutameicos. O Biratã de Paula Santos é médico pneumologista do INCOR, é um dos importantes militantes aí na construção do SUS, tem uma vida de militância importante na área de saúde pública, e a gente gostaria de começar perguntando, né, sobre a sua experiência. Você ficou doente do Covid. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua experiência como médico, como é que você se contaminou, enfim, se você sabe isso ou não, mas como é que foi a sua vivência como um doente de Covid? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar com os ouvintes do Tutameia. Veja, trabalho no INCOR, nós estávamos, os velhinhos, digamos assim, acima de 60 anos, hoje considerado aqui no Brasil, como recomendado, eu tenho 68, que não atendêssemos pacientes diretamente, só através de dando aula e discutindo casos lá dentro do INCOR, na minha sala, que é uma sala dos médicos assistentes da pneumologia, no 8º andar. E isso foi até que, 1º de maio, eu comecei, no final do dia, a ter sintomas, um mal-estar, nos dias seguintes, febre, e depois, dia seguinte, a febre aumentou e dores intensas no corpo, muito importante. Achei que eu estava com dengue, também é uma virose que cursa com dores importantes, assim como a chikungunya, né? Eu não sei onde peguei isso, provavelmente no INCOR. Você sobe em elevadores, vai ao restaurante, enfim, não é um ambiente... Os hospitais, em geral, entre os ambientes, são os que têm maior risco de contaminação das pessoas. É claro, além de uma casa ou de uma festa onde tem pessoas contaminadas. Mas, em geral, nos ambientes, os hospitais e alguns locais de trabalho
por exemplo, você tem visto os frigoríficos aqui, que é um local por negligência. Isso, é claro, essa contaminação ocorre, às vezes, por conta do risco que você se expõe ao atender pacientes, no caso de muitos médicos, mas também há uma certa negligência das instituições, sejam privadas ou públicas, em fornecer treinamento e equipamentos adequados para todos, porque você não precisa, numa instituição, proteger o médico, você tem que proteger a faxineira, a pessoa que limpa o banheiro, limpa o corredor, limpa o elevador, o ascensorista, o técnico de enfermagem, o técnico de radiologia, a enfermeira, todas as pessoas, porque as pessoas circulam nesses ambientes, tá certo? Então, certamente, quando o ambiente não é extremamente confinado, por exemplo, você observa menor quantidade de infecções, às vezes, no caso do HC, quase não tivemos nenhuma infecção entre os intensivistas da pneumologia. Ele já tem um treinamento de proteção, uma proteção bastante importante. Quando foge de lá, as pessoas tendem a baixar um pouco a guarda. E aí isso tem facilitado, isso exigiria das instituições, de todas elas, porque nós temos visto muitos médicos infectados em vários hospitais e outros profissionais de saúde também. E, obviamente, você pega o dentista, por exemplo, os dentistas têm uma tradição de se protegerem nos últimos anos já, aprende isso na faculdade, coisa que os médicos não aprendem. Eles vão hoje, quando vão mexer nas nossas bocas, eles põem o óculos, põem a luva, põem um aventalzinho, uma grande parte deles, e uma máscara. É muito comum os dentistas, já, há um certo tempo já, terem adquirido essa prática, por outras razões, não por a razão do Covid. Agora chega na época do Covid, claro, eles estão também atendendo menos gente, mas já tem uma tradição de proteção pessoal um pouco mais antiga, e, portanto, os números de infecções na parte odontológica, no profissional, são menores. Mas, voltando à minha situação, eu fiquei em casa até o dia 1º ao dia 10 de maio, quando comecei a ficar um pouco cansado, um pouco de falta de ar, uma queda da saturação. Eu tenho oxímetro, obviamente, como todo pneumologista, e ela teve uma queda na saturação. Eu fui ao pronto-socorro do INCOR, onde tem um pronto-socorro que atende pessoas com suspeita de Covid, e lá me internei. Como é que eu sabia que estava com Covid? Porque quando comecei a ter os sintomas no dia 1º, depois de 72 horas, eu fui fazer um teste na boca e no nariz. Ele escolhe o material através de um cotonete, no nariz e na boca, na garganta, e eles têm um teste chamado transcriptase reversa, uma reação de polimerase em cadeia do RNA do vírus, e fez o diagnóstico na terça ou quarta-feira. No domingo eu me internei, porque a doença começou a se manifestar de maneira mais agressiva. Eu fiquei internado dia 10, 11, e no dia 12 para o dia 13 à noite, eu tive uma piora e fui para a UTI. Pior importante, se você olhar minha radiografia, isso é uma coisa, informação importante que eu tenho visto, muita gente às vezes persiste em ficar em casa, especialmente pessoas da faixa etária acima de 50, 60 anos ou mais. É muito importante que elas não tenham receio de ir a um serviço ao hospital quando estão acometidas do Covid. Porque a minha imagem radiológica no dia 11 de manhã, para o dia 13, mudou completamente em 48 horas. Meu pulmão era pretinho, normal, ficou todo branco, numa linguagem simples, ou seja, ficou todo inflamado em 2 dias, de um dia para o outro, menos de 2 dias. Então, às vezes, a pessoa acha que está bem hoje, e se ela retarda a busca de um recurso, ela pode, de um dia para o outro, em 24, em 36 horas, o seu pulmão está completamente tomado, ela tem uma insuficiência respiratória, e, eventualmente, não dar tempo de chegar ao hospital ou chegar numa condição clínica muito mais difícil de ser revertida. Eu fui para a UTI entre 12 e 13, e, felizmente, eu fiquei uns 5, 6 dias na UTI e passaram um monte de catéter arterial, central venoso, sonda nasoenteral,
sonda vesical, etc, etc. E eu não lembro nada disso. Eu tive um apagão completo e fiquei 5, 6 dias. Depois eu fui entubado. Quando você é entubado, sedado, é claro que você não lembra mesmo. Fiquei mais uns 5, 6 dias entubado. Eu só me lembro da UTI quando tiraram o tubo. Eu vi um movimento em volta. Comecei a ouvir alguma coisa, vamos te estubar, etc. Quando eu vi tirarem aquela coisa da minha garganta, e eu, certamente, depois que tirou, eu estava ainda meio zonzo, e algum tempo depois é que eu percebi onde é que eu estava e comecei a tomar conta, digamos, da situação, né? Eu fiquei, felizmente eu digo, porque os primeiros dias que eu estava na UTI, eu estava com muita falta de ar. E tem procedimentos muito agressivos, né? Embora eu não seja uma pessoa queixosa quanto a essas questões de pegar veia, nada disso, mas certamente fazer intubação. E eu conversava com as pessoas, segundo os colegas, e não me lembro nada, o que para mim foi bom. Então, eu só lembro depois que eu saí da intubação, fui estubado e fiquei alguns dias na UTI para tentar melhorar minha condição de ventilação, de oxigenação do sangue, até que eu desci, depois de 5 ou 6 dias tirado a intubação, desci para um quarto, onde fiquei mais alguns dias, até ter alta no dia 2 de junho. E fiquei... Desculpe, Biratan, só antes de você continuar, você ficou, então, na UTI, ficou cerca de 2 semanas, 14 dias, não é isso? 15 dias, e ficou entubado 5 dias, grosseiramente falando. Isso é mais ou menos o padrão? O seu caso está incluído como casos mais graves, não? Entre os casos mais graves, ou não? Eu queria saber se esse é o padrão no pessoal... o padrão, ou se há um padrão no tratamento desses casos. O tratamento do Covid foi modificando muito desde... É uma doença que começou em dezembro do ano passado. Então, são 7, 8 meses de experiência no manejo dessa doença. No começo, a indicação era intubação e ventilação mecânica mais precoce. Atualmente, você procura se tentar a ventilação com catéter, chama de alto fluxo catéter nasal, antes de intubar, e eventualmente não intubar, e fazer extubação precoce, porque a ventilação, quando você mecanicamente insufla ar no pulmão, você acaba, pelo mecanismo da ventilação, isso é agressivo para o pulmão. O pulmão não foi feito para receber ar através de equipamento. Então, você, claro, quando não tem jeito, você tem que fazê-lo. Você tem que fazer o menor tempo possível com todos os procedimentos de proteção, da chamada ventilação protetora, para não lesar na insuflação de ar, na pressão do ar, no fluxo de ar, não fazer lesões pulmonares, o que é muito frequente ocorrer em UTI quando você tem que intubar e ventilar mecanicamente. Eu fiquei 5 dias ou 6 dias entubado, em ventilação mecânica, e depois saí. É um tempo médio, digamos assim. Eu sou dos casos mais graves, porque todo mundo que vai para uma UTI, que tem que ter intubação e ventilação mecânica, inclusive barriga para baixo, posição prona, que facilita às vezes, porque a doença às vezes acomete mais a parte posterior do pulmão, então a gente é ventilado com frequência de barriga para baixo, para facilitar a expansão maior de áreas do pulmão que estão colapsadas ou cheias, inflamadas pela doença. Tem pessoas que ficam mais tempo, 10 dias entubados, 15 dias entubados. Existe uma graduação. Eu não fui o mais grave dos casos. Várias pessoas, a mortalidade, vocês sabem que a mortalidade de UTI varia entre 8, 10, até 30, 40%. Depende da qualidade da UTI no mundo todo, também no Brasil, e de quanto tempo a pessoa demorou para ser atendida, chegar a um hospital e entrar numa UTI. Ela chega muito grave, como eu comentei, se há um retardo no acesso. Então, isso varia muito, mas, em média, as pessoas ficam 4, 5 dias entubadas em ventilação mecânica. As pessoas graves que têm o pulmão comprometido e precisam desse tipo de tratamento. Foi a primeira vez que você ficou nessa situação de ficar entubado? Você, como médico pneumologista, já tinha vivido alguma situação dessa gravidade, justamente com uma doença pulmonar?
Não, não, foi a primeira vez, espero que seja a última. A minha o grande problema que me restou foi quando eu saí da UTI, fui para o quarto. Bom, na UTI, quando eu tentei sentar na cama com o auxílio da fisioterapeuta, ele tentar sair da cama e sentar numa poltrona, quando eu sentei na cama, eu não tinha noção se eu estava de ponta cabeça ou não. Eu fiquei 20 dias, digamos assim, quando eu fiz isso, já estava lá perto de 20 dias, deitado. E uma parte deitada de barriga para baixo. Quando eu virei, eu não tinha noção direito do espaço. E fiquei completo. Isso demorou 2 dias, levantavam com ajuda sempre. Além disso, eu não tinha força nas pernas, força nos braços, porque você fica imobilizado, sem fazer exercício, comendo nada. O vírus ataca não só o pulmão, mas também eu tive um quadro de arritmia, felizmente rápida, mas tive alguma afecção cardíaca, tanto é que a frequência cardíaca aumentou. Eu tive que iniciar um medicamento chamado beta-bloqueador para controlar a frequência, estou usando ainda até hoje, né? Não sei por quanto tempo vai ser necessário, mas o vírus provoca uma inflamação além do pulmão, no corpo todo e na parte muscular. Então você tem uma atrofia muscular muito grande pela imobilização, pela falta de exercitar, de andar, de se movimentar, de balançar qualquer movimento, de fazer movimento zero, digamos assim, quando você está deitado, né? Então eu fiquei com uma fraqueza que eu não tinha força nenhuma para andar. E isso, até quando eu desci para o quarto, por volta do dia 28, 27, 28 de maio, desci em cadeira de roda e não tinha, com 5 litros de oxigênio quando eu cheguei no quarto, para ir ao banheiro tinha que ir de cadeira de roda, para tomar banho, a técnica de enfermagem que teve que dar banho, que eu não tinha, mesmo com oxigênio no nariz, eu não tinha força, condição para me esfregar, passar o sabão na mão, para escovar o dente, se eu fizer, eu não tinha força, e se fizesse isso, cansava de uma certa maneira, porque a saturação caía, que eu sentia uma falta de ar que estava me sufocando. Aí, com os dias na enfermaria, no quarto, eu fui um pouco de fisioterapia, ao longo dos dias eu fui melhorando um pouquinho, até que me permitiu, no dia 2 de junho, ter alta, ir para casa, e aí comecei a fazer um tratamento de exercícios em casa todos os dias, 1 hora de exercício, e como alimento, perdi 14 quilos, uma alimentação bastante intensa no sentido de café da manhã, um lanche 10h30, almoço 9h30, 1 hora, lanche da tarde e jantar, né? Isso é uma coisa muito importante, eu já comentei isso outras vezes, que as pessoas que têm essa doença, especialmente aquelas que são atendidas no SUS, mas não só, quando elas têm alta, ou vão ter alta, o serviço de saúde que cuida delas, ou o médico que cuida delas, tem que receber do hospital a informação da condição que você tem alta, porque eu contratei o serviço de fisioterapia, perguntei para o serviço de nutrição do INGOR, pedi uma dieta adequada e comprei os suplementos. Agora, e o povo em geral, que está desempregado, subempregado, e sai, como eu saí, com uma fraqueza, e chega em casa, tem que... Se ele não tivesse suplemento, ele vai demorar mais tempo para se recuperar, ou vai ter que fazer alguma coisa nessa condição debilitada, aumenta o risco de queda, de acidente em cima de uma pessoa debilitada. Então, toda a alta em hospital, mesmo o pessoal particular, o médico que cuida, por exemplo, vocês dois, alguém, espero que não tenha ocorrido nada e não ocorra, mas qualquer pessoa deve receber na alta, porque o que a gente recebe na alta é procure o serviço de saúde. Mas o serviço de saúde deve ser avisado um dia antes ou no dia da alta para ir atrás, em busca do paciente, para saber onde é que ele mora, ele tem condições nutricionais de fazer uma alimentação adequada, ou o Estado precisa suprir isso, a prefeitura ou o Estado. Ele precisa fazer exercício, como é que eu ajudo uma fisioterapeuta, um professor de educação física, a ajudá-lo, que tipo de exercício é mais adequado, em que ritmo ele deve fazer.
São coisas simples, não é nada complicado, mas são necessárias. E se a pessoa não tem condições, vai ficar numa situação em casa, demorar mais tempo para se recuperar, e ela, a maior parte do nosso povo é pobre, sem recursos, e, portanto, vai criar um transtorno adicional à família, se não ter problemas, mais sequelas da doença, poder não ficar com mais sequelas do que se tivesse tido um tratamento mais do que precisaria ter, né? Um tratamento adequado depois da alta, para aqueles casos de ficarem internados mais tempo, porque a pessoa tem sintomas mais leves, a situação é diferente. Nesse período de internação, como foi a situação com a sua família? Você ficou isolado? A família pôde visitar? O pessoal ficou de longe? Usou máscara? Também como foi a sua volta à casa, a relação com a família? A gente pergunta isso porque pode ser, enfim, para as pessoas terem uma ideia de como é esse mundo aí. Enfim. Veja, desde que o momento que eu entrei no hospital, eu não tive contato físico nenhum com a família. Há uma proibição, por segurança, das pessoas não visitarem, para não circularem, porque onde eu internei numa enfermaria, só tinha pacientes com Covid. Então, as pessoas que circulam lá, são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, as faxineiras, todas tinham proteção adequada, e cada quarto que entra, troca de máscara, troca de avental, os profissionais para atender as pessoas. Então, há uma proibição, tanto no hospital privado como no público, de visita nesse período que você está internado. Eventualmente, pessoas que vão ficar... Tem pessoas que ficam com sequelas neurológicas e vão ficar internadas 2, 3 meses fazendo terapia. Elas saem desse ambiente de Covid, vão para um outro ambiente e aí passa a receber pessoas da família. Mas enquanto elas estão no período de tratamento, nesse período que eu fiquei, por exemplo, e nas áreas onde são destinadas apenas a pacientes com Covid, as visitas, em geral, são proibidas. Sabe, não tem exceção, eu não sei, eu não tive exceção. Eu tenho uma filha que mora no exterior, casada, mora na Alemanha, e a outra na Bahia. Da Bahia veio para São Paulo, mas ela não podia me ver, então ficou na casa da mãe. E, enfim, eu me comuniquei por Zap com ela. Aquele período que eu falei que eu apaguei, eu andei mandando umas mensagens do WhatsApp porque eu não faço. Isso é perigoso, hein? Pois é. Pois é. Eu só vi depois. E ele falava para ela, você mandou, mandei por lá. Espero que não tenha feito nenhuma bobagem e me comprometido muito. Né? Só depois da extubação, quando eu fui estubado, acho que foi num sábado de manhã, eu não comuniquei com as minhas filhas, companheiros, porque eu estava muito preocupado como é que eu ia evoluir. Porque às vezes você estuba e tem que voltar a entubar novamente. Então eu estava muito ansioso de passar um dia para o outro. Eu só fui falar pelo WhatsApp com a minha filha quando eu achei que, de fato, estava vendo uma progressão quase no terceiro dia depois da extubação. Elas já sabiam, porque eu sou da pneumologia, os professores titulares, os chefes do serviço, mantiveram contato permanentemente com a minha família, diariamente. Então, elas estavam informadas quando eu fui entubado, quando eu fui estubado, se eu tive arritmia, como é que eu estava, os tratamentos feitos. Eu fiz transfusão de plasma de pacientes que tinham Covid para aumentar os anticorpos, para poder facilitar o combate ao vírus. Fiz todos os tratamentos possíveis naquele momento, né? E, então, elas tinham essa informação, o que as deixava, digamos, bem informadas, obviamente agoniadas, enquanto eu estava passando. Mas eu, quando fui estubado, eu demorei no segundo para o terceiro dia que eu fiz o contato. Bom, agora, de fato, eu estou me recuperando, acho que a recuperação é firme, estou em condições emocionais de contatar minha família, entendeu? Aí isso varia de cada um de nós, né? Mas foi o que aconteceu comigo. Eu lembro de uma entrevista que você, antes disso tudo, logo no início da pandemia, em que você alertava muito sobre as dificuldades, como estava sendo subestimado essa questão do Covid e como havia necessidade de reforçar o SUS
e dos riscos que a população brasileira estava sofrendo em razão dessa visão, digamos, muito aquém do necessário. Passar todo esse tempo, queria que você fizesse uma avaliação geral aqui do que você acha que deu errado, deu certo, enfim, qual é a sua visão? A gente está tendo muito mais mortes do que poderia ter. Qual é a sua visão do combate do Covid no Brasil? Veja, certamente estamos tendo muito mais mortes, dezenas de milhares de mortes que que poderiam ser evitadas se tivéssemos outro tipo de comportamento no governo federal, no governo de estados também, em prefeituras, mas numa pandemia como essa, o centro do comando para organizar o país devia vir do governo federal, do Ministério da Saúde. Eu dei uma entrevista, de fato, para o Valor, acho que no início de abril, se não me engano, e depois para a Concepção também, no site Via Mundo, se não me engano, sobre um outro aspecto, e disse, trata-se de uma medida de guerra, né? Nós temos que trabalhar com isolamento rápido para evitar a propagação dos vírus da onde ele começou, que eram as camadas ricas que viajavam, rica, ou classe média, ou mais ou menos, para o povo que mora mal, vive mal, tem problema de emprego, de renda, e essa situação chega a ser desesperadora. Em cima de uma situação de desemprego ou baixo salário, você tem doença que dificulta ainda mais as pessoas batalharem por recursos para a sua sobrevivência. E que a área da saúde deveria, contrariamente ao que estava sendo feito nos últimos anos, especialmente de 2015 para cá, o SUS tinha que ser reforçado. É um sistema capilar, nacional, presente em todos os municípios brasileiros, com as suas dificuldades, problemas, mas ele tem capilaridade e, quando ele é estimulado, ele pode responder a isso, e, portanto, atender o conjunto da população se ele for apoiado com recursos e orientações precisas. Naquela época, eu falei, quando você parte de uma situação de isolamento, que vai desaquecer a economia, o setor saúde é um dos setores dinâmicos da economia, porque o médico vai ter que trabalhar, o enfermeiro, auxiliar, o faxineiro, todas as pessoas que trabalham no serviço de saúde, é um contingente grande de pessoas. Essas pessoas não vão viajar, vão gastar o dinheiro aqui comprando comida, alimentando o comércio de alimentos e itens básicos, portanto, gerando recursos, tributos e circulando nos 5.600 municípios brasileiros. Então, isso é uma estratégia importante, além de toda a indústria que fornece insumos para a saúde, que essa era uma operação necessária ter uma coordenação nacional. O governo federal chama todas as indústrias de tecelagem para vocês têm que produzir máscara, aventais, toalhas, colchões, etc. E a preços regulados. Não pode, porque agora precisamos, vocês aumentar o preço. Isso é uma operação que só um governo central é capaz de fazer nacionalmente. Mobilizar os setores todos da cadeia de alimentos, de produtos, de medicamentos, e regular preço e orientar o que o país precisa, além das medidas de proteção. Ou seja, as principais medidas é proteger para que as pessoas não possam ficar doentes, ou o mínimo delas. Porque como a doença mata muita gente, nós estamos com quase 84 mil óbitos. Pelo andar da carruagem, não sou pessimista, mas nós vamos ultrapassar 100 mil óbitos daqui a algumas semanas, pelo ritmo de óbitos. Hoje teve quase 1.400, 350 mil óbitos só no dia de hoje. Então, essas medidas eram fundamentais para organizar a economia no campo da saúde e também os campos auxiliares para a vida. Os motoristas de ônibus precisam trabalhar para transportar as pessoas em condições adequadas de proteção, assim como a indústria de alimentos, assim como o metrô, em condições. Agora, isso tudo é visto como desperdício de dinheiro. Pelo contrário, numa economia desaquecida, ao você dar a condição de motorista ter separação da cabine dele ou do cobrador, você está gastando o dinheiro do empresário de ônibus, mas aqui está girando a economia, você está mantendo o funcionário trabalhando
você está pondo um equipamento. Isso faz parte da economia nossa, e significa gerar emprego e movimentar dentro que você, como você vai reduzir atividades outras não essenciais, aquilo que é essencial, você tem que dar todo o gás para funcionar bem, com segurança e atender as pessoas da melhor maneira. Então, eu acho que nós tivemos uma conduta, ainda continua, vocês verem, a começar pela figura do presidente, com as suas declarações, ministros se envolvendo como garoto propaganda de medicamento, numa bobajaiada que não tem evidências. As pessoas podem ter dúvidas, ter opinião, mas veja, o tanto médicos que fizeram faculdade, têm a obrigação de se informar se não sabem, e os médicos também, alguns médicos, como nós vimos a posição da Associação Médica Brasileira, do Conselho Federal de Medicina, ficam ajudando a desorientar as pessoas, porque a população vai querer comprar alguns medicamentos no desespero, para se proteger. Não é que a população é isso, não é isso. Ela é orientada pelas liderando o prefeito de uma cidade, sugere lá o caso de Itajaí, as pessoas acham que aquilo de fato protege, na dúvida, né? Então, isso tinha que ter um comando nacional que não colocasse dúvida sobre isso. E semanalmente, a cada 15 dias, ou a cada mês, saem artigos, estudos que vão atualizando o nosso conhecimento e melhorando na UTI como se faz, quais medicamentos são mais adequados, em que estágio estão as vacinas. Então fica esse desespero que desorienta a população e deixa ela sem esperança, o que aumenta, por exemplo, a busca de soluções de qualquer tipo. Gostaria, por favor, que você comentasse um pouco mais especificamente, como médico, a respeito do comportamento do presidente da República, do comportamento dele e de suas ações. Hoje, por exemplo, ele, que já disse que está infectado, passeou de moto, sem máscara, estava de capacete, mas sem máscara, e parou para conversar com o pessoal lá no Alvorada, sem coisa que ele vem fazendo. Isso aí ele fez hoje, nos últimos dias. Ele tinha se mantido com um pouco mais de resguardo, mas ele vinha saindo sempre no arreamento da bandeira e daí interagindo com apoiadores e provocando aglomeração. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais especificamente a respeito do comportamento e das falas do presidente Bolsonaro. Ele, desde o começo, minimizou a agressividade do vírus como gripinha, minimizou ele e seus vários ministros ao alcance da pandemia em provocar doença nas pessoas, levar essa incapacidade temporária e uma grande parte a óbitos, como nós estamos vendo agora. O tempo todo, desde o início, antes da pandemia se instalar no Brasil como uma epidemia, ou seja, em final de fevereiro, ele já, olhando o cenário internacional, já fazia declarações minimizando, passou março, e até hoje não reconhece o erro que cometeu ao minimizar a pandemia e não se solidarizar e não tomar medidas para reparar o erro que fez, que levou ao que 84 mil pessoas no dia de hoje, por volta disso, tenham morrido, outras tantas estão convalescendo da doença, imobilizadas, com dificuldade para suas famílias, transtornos para elas próprias, aquelas que retornaram para casa de altas hospitalares, que estão com dificuldade. E ele, em vários momentos, teve um comportamento inadequado, não só de ser possível adquirir a doença quando ele circulava nos meses de março, abril, maio, o tempo todo, e ao adquirir, transmitir para outras pessoas. Ou agora, com a doença, que nós, em geral, o vírus fica, a pessoa transmite por volta de uma semana, 8, 10 dias. Só que algumas pessoas podem ficar mais tempo com o vírus presente no nariz, na região da garganta, e transmitirem para as pessoas. Então, isso é uma irresponsabilidade, é uma atitude criminosa, deveria ser criminalizada se nós tivéssemos uma promotoria da República agir, uma justiça que agisse, porque essa atitude não só ele pode disseminar para outras pessoas, sabendo que as evidências do mundo todo
é que a transmissão principal é dessa forma, como o exemplo que ele dá para as pessoas, como teve aquele desembargador em Santos nesse fim de semana, se não me engano, Isso. andando na praia com desacato para um guarda, ou seja, estimula esse tipo de comportamento em pessoas como esse procurador, não, desembargador, mas também na população em geral, que fala, bom, será uma parte que apoia, que acredita no presidente, infelizmente, é um estímulo para que elas também se protejam menos, não tenham menos medo, tá certo? Então, é uma dupla atitude criminosa e irresponsável. Uma que transmitir para as outras pessoas com quem ele tem contato, e outra pelo exemplo que ele tem dado nesses meses todos, não é só agora, é o exemplo que faz com que a confinamento tivesse uma baixa adesão em vários locais. Você vê o que está acontecendo nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma epidemia em São Paulo, no Brasil todo, e eles lá embaixo com menor quantidade. Eles poderiam ter tomado todas as precauções, olhando a experiência brasileira, não só internacional, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, para não ter esses óbitos, as mortes que estão ocorrendo lá agora, esse mês de julho. Eles estão um dos locais com o maior crescimento de número de casos e de óbitos. Então, é uma irresponsabilidade desses governadores, por sinal, todos eles alinhados, em maior ou menor grau, com o presidente da República, pelo menos a composição dos seus governos, e poderiam eles ter evitado esses óbitos. Além disso, esse comportamento deles cria uma pressão dentro dos estados e municípios, em cima dos prefeitos, em cima dos secretários de saúde, em cima dos governadores. As pessoas são políticos, dependem das suas articulações, são pressionados, muitos, infelizmente, acabam cedendo a essa pressão nos seus locais, acabam afrouxando o isolamento em certas áreas que não podiam. É uma irresponsabilidade você liberar, na minha opinião, a volta às aulas, porque os alunos pequenos, menininhas, crianças, primário, o grau de... Elas ficam um pouco doentes, transmitem menos, mas elas transmitem. Os jovens já transmitem mais, ficam um pouquinho mais doentes, mas eles vão para casa e infectam seus pais, seus avós, os seus tios, seus irmãos mais velhos, porque lembro, na época da meningite, nos anos 70, uma das principais razões da grande mortalidade na criança foi porque o governo militar escondeu o fato, impedia a divulgação, e as pessoas continuavam indo para a escola e se contaminaram a rodo. E morreram milhares de crianças, infectaram, morreram, internaram naquela época, e agora, claro, os dados não foram escondidos, mas veja, o comportamento do governo e do presidente em particular é o principal desorganizador e responsável pelos 84, parte importante dos 84 mil óbitos que temos hoje. Como você vê o comportamento do governo no estado de São Paulo? No início da pandemia, houve um claro enfrentamento do governo Dória em relação ao governo Bolsonaro, mas depois parece que foi cedendo, e agora a gente vê a abertura até o reinício do Campeonato Paulista de Futebol, mesmo que sem torcida. Está correto isso? É um risco maior? Ou mesmo não tendo risco para os jogadores, isso não traz um clima de liberou geral para a população com consequências, que pode ter consequências danosas? Veja, eu acho o comportamento dele nas falas, em geral, não é o mesmo do Bolsonaro, mas na prática ele tem tomado medidas que estão jogando na mesma direção. Nós tivemos só na capital, nas últimas 24 horas, 17 mil casos novos e 360 óbitos, algo assim, digamos, aproximado. Nós atingimos, eles falam, atingimos um platô, mas atingimos um platô num nível elevado, não há uma curva consistente descendente. Então, não se devia abrir shopping centers. Qual é a necessidade de eu ter um comércio de shopping centers aberto? Onde não é só a madame ou nós que vai, alguém da gente, classe média que vai frequentar, são os trabalhadores
todas as lojas, do serviço desses locais que moram nas suas periferias, que vão lá trabalhar e voltar para utilizar o transporte público, de ônibus ou de metrô, frequentemente lotado, e poderão se infectar e levar essa infecção para suas casas, para suas famílias. Então, ele cedeu essa pressão do chamado do dono do capital, do mundo econômico, dos empresários do comércio, da indústria financeira, etc., e não devia ter cedido ainda. Você programar a abertura exige, o Estado tinha que articular com os municípios, primeiro, a nível nacional dos estados, o uso do teste do nariz para toda pessoa que era infectada, que tinha sintomas, e uma vez detectada nela, você testar todos os contatos dela, e aqueles que tivessem positivo, você testar o contato dos positivos. É assim que você, para isolar as pessoas do restante, para você controlar melhor a evolução da doença. Isso não foi feito, apesar de várias vezes ministros, inclusive da Fazenda, terem informado que iam disponibilizar 40 milhões de testes, não sei quantos milhões, e há uma quantidade ridícula de testes, agora aumentou um pouco, mas mesmo assim, isso que eu estou dizendo, em cada bairro, em cada cidade, as pessoas, o Programa de Saúde da Família, como é capilar a nossa assistência, o SUS, ele pode fazer isso, cada diagnosticado, quem são os contatos dentro da família e dizer com quem você teve. E testar as pessoas. Se deu positivo, eu tenho que fazer o isolamento. Ou na casa dela, não tendo condições, eu tenho que alugar hotéis que está sobrando vaga durante 14 dias, ou o tempo necessário para saber se ela vai ficar doente. Se não ficar doente, volta para casa. Se ficar doente, vai precisar tratar ou não, pode tratar lá no próprio local, ou se precisar de internação. Esse procedimento não foi organizado pela ausência do Ministério da Saúde e pela ausência da Secretaria de Estado da Saúde, no caso aqui de São Paulo. Os municípios, alguns deles se viram. Tem uma boa experiência na Quara, tem algumas boas experiências acontecendo nessa direção em alguns municípios, mas o governo do Estado não é também organizador e também não é o organizador dentro do Estado daquilo que eu falei, economia do Estado. Nós temos aqui uma indústria de confecções. Eu vi recentemente que bolivianos estão fabricando máscara aqui em Carapicuíba por 0,05 centavos eles vendem cada máscara. Veja, o Estado devia organizar essa compra e pagar eles um salário adequado, não zero. Sabe que é 0,05? Você tem que fazer uma máscara. Se você fizer 100 máscaras, você vai ganhar R$5. Entendeu? Você 500 máscaras vai ganhar R$25. Que são vendidas a 10, 15 reais, né? Exatamente. Então, cada prefeitura, isso é o governo que organiza. Não dá para deixar a sanha da sociedade, o individualismo, disputar isso. Isso aí é a ausência completa do Estado, que encarece para todo mundo um preço de uma máscara, e quem produziu está ganhando 0,05 centavos. Isso aqui, cada Estado pode fazer isso. O governo federal seria o grande organizador, mas na ausência dele, você pode ter autoridade, legitimidade, é um dever do poder público nos estados, nos municípios, de ir atrás disso e romper as barreiras. Não posso comprar porque ele não tem nota fiscal. O documento, o preço que ele está vendendo hoje, quanto está no mercado, e você regula um preço, deixa transparente, cria um conselho gestor de transparência do que você está comprando nessa época de crise. Vai ter que licitar. A burocracia que se cria para o Estado é criada por aqueles que não têm interesse que o Estado funcione, para mostrar que o Estado tem que funcionar pior que a iniciativa privada, que o Estado tem lerdeza para contratar e para demitir os maus funcionários. Tem porque as leis, os que influenciam os governos, o parlamento e o Estado, fazem isso de propósito, exatamente para não terem competitividade, não ter competitividade com o setor privado. Esse é um problema grande do nosso país, do mundo inteiro capitalista, que foi evoluindo progressivamente para essa situação. Eles criam uma lei de responsabilidade fiscal, depois lei do teto, que você não pode contratar funcionário acima de 50% dos tributos próprios, mas você pode terceirizar. São os mesmos funcionários que você pode contratar se eles forem de uma OS, de uma OCIP, etc. Mas se for próprio, não pode. É o mesmo gasto com o pessoal.
Isso é uma questão de natureza política, ideológica. É uma questão de você retira da população, com essa política, um poder importante, ainda que com todos os problemas, que é a cada 4 anos permitir tentar mudar o governo do seu município, o governo do seu estado e o governo da União pelo voto. Quando você esvazia o poder do Estado tamanho, o voto elege alguém que está tão amarrado e tão imobilizado para fazer mudanças que o poder de mudança que o voto poderia ter fica reduzido. Veja o que acontece nos Estados Unidos. Entra presidente democrata até agora, vinham entrando democrata e republicano, todos eles eram guerreiros. Nenhum deles conseguiram deixar de atacar a Líbia, a Síria, o Afeganistão, de fazer guerra, de vender armas, todos eles sejam democratas. Por quê? As pessoas votavam e o voto servia para algumas coisas, mas no essencial, desde o Reagan especialmente, o voto dos Estados Unidos, como em outros países, não tem sido um instrumento do povo, que a única maneira o povo não ter dinheiro, mas ele pode votar e o voto vale um voto. Lá é diferente dos Estados Unidos, nem isso vale. Lá tem o colégio eleitoral. Mas aqui no Brasil, digamos, vale um voto, no caso de presidente, governador e prefeitos, né? Mas eles reduziram, ao reduzir o poder do Estado, reduz essa possibilidade de pressão do povão, que a única pressão, além de se mobilizar, manifestações, greves, etc., também é participar do processo eleitoral, podendo eleger o governante de sua escolha, o partido do governante. Você tocou aí num sendo crucial nessa discussão toda, desde o início da pandemia, que é o peso do Estado, a importância do Estado nesses momentos, né, de crise, como fica evidente que um Estado importante, com força, com planejamento, é essencial para enfrentar uma situação, como você já disse aí mesmo, de guerra. Agora, o que a gente está vendo no Brasil, e você tocou isso, eu queria que você falasse um pouco mais, é que os governos estaduais e municipais que inicialmente se contrapuseram à visão do Bolsonaro, hoje parece que o Bolsonaro ganhou todos, ou seja, porque ele pressionou via Polícia Federal, seja porque as polícias também não estão do lado do Bolsonaro, seja a questão do dinheiro. Quer dizer, o Estado aqui no Brasil, ele não está cumprindo esse seu papel fundamental, e ao contrário, né? Como é que você vê essa derrota, digamos, de governadores e prefeitos que no início demonstraram algum interesse em, de fato, combater a pandemia e hoje estão praticamente, mesmo no Nordeste, eu não sei se você tem uma visão diferente, né? O Nordeste fez um comitê científico e tal, mesmo no Nordeste parece que não houve esse abraçar do Estado no combate à pandemia. Está certo isso? Eu concordo com isso. No começo, de fato, o Comitê do Nordeste, Científico do Nordeste, o Consórcio do Nordeste, nos deram uma esperança de que eles iam remar contra a maré do governo federal e se manterem firmes numa outra direção. Infelizmente, houve um afrouxamento nessas regiões também. Ser igual a São Paulo, igual aqui, tem suas diferenças, mas a diferença que eles poderiam fazer foi diluída. Eles não são hoje exemplos que o povo olha em qualquer ponto do Brasil. Opa, os governadores de tal estado, ele está fazendo a diferença. Isso que no começo parecia que ia ser construído, não foi, infelizmente. E acho que há tempo de construir. Eles correm um risco de isolamento, correm o risco de ter perdas momentâneas político-eleitorais. Mas os homens públicos, o político com um P maiúsculo, deveria ser capaz de enfrentar e buscar uma solução para enfrentar esse eventual isolamento momentâneo. É claro que o governo federal pressiona com problema de repasse. Vocês viram que é só menos de 30% dos recursos do SUS, ou, na melhor das hipóteses, pode ser que uma parte foi empenhada e não gasto, menos da metade dos 39 milhões chegou na ponta 4 meses depois do início da pandemia. Isso é um escândalo para um setor, dinheiro que poderia estar animando a economia e ajudando a funcionar melhor o SUS. Veja, nós estamos com um dilema grande. As pessoas que, com a pandemia, e por falta de orientação,
por conta da pandemia de um lado e por falta de orientação geral do outro, do governo federal e dos estados, muitos serviços de saúde, eles postergaram, transferiram as consultas de rotina para 2, 3, 4, 5 meses depois. Procedimentos de eletivo de cirurgia. A pessoa ia operar de uma hérnia que estava enchendo a paciência dele há 3 anos, e agora cancelou. Ia operar a próstata que estava enchendo a paciência e tinha indicação há 4 anos, postergou. Ia fazer uma troca de válvula cardíaca, que estava indicada a troca de válvula cardíaca, uma doença coronária. Isso tudo foi postergado. Isso tem um preço, que essas pessoas vão morrer mais, vão sofrer mais. Primeiro, com a pandemia, eu lotei UTIs, hospitais, pessoas com Covid, uma parte dos hospitais. Mas eu não organizei a necessária assistência médica para pessoas que têm doenças crônicas, diabetes tipo 1, que precisavam do atendimento com muito rigor para não ser infectadas pelo Covid, mas para aqueles casos indispensáveis. Isso está represado. Com agora você liberando um pouco a chamada atividade das pessoas, isso vai aumentar a procura pelo serviço na rede de saúde. E eles também, os pacientes, estavam com medo de ir. Eles agora podem perder o medo, perde o medo, o serviço começa a atender sem uma organização e sem uma capacidade de atendimento, de um atendimento que já era represado antes da crise. As pessoas, para conseguir uma cirurgia simples, ou às vezes algum tratamento, preciso tirar pedra da vesícula, demorava um tempão, agora vai aumentar esse tempo. Por isso que eu tenho defendido que agora nós precisamos, esse recurso que veio a mais para o SUS para atender Covid, tem que continuar vindo mais. Por quê? Porque nós precisamos atender todo o atendimento de pacientes crônicos que ficou represado nesse período. E essas pessoas podem morrer mais em casa, porque elas demoram mais para procurar um serviço com medo, ou porque não vão conseguir ter o atendimento adequado. Então, o SUS agora, os governos estaduais deviam pressionar com toda a sua capacidade o governo federal, o movimento dos sindicatos de trabalhadores, associações, todos nós, porque nós precisamos não só fazer com que metade dos recursos liberados lá atrás cheguem, como precisamos de mais recursos para o SUS funcionar e atender uma demanda represada. Um problema real dos governadores e prefeitos é que vocês sabem que muitos deles, mesmo os chamados governadores progressistas, eles têm aliança dentro dos seus estados com tudo quanto é partido, ou quase todos os partidos. E aí também isso ajuda, e muitos desses partidos nacionalmente são da base do Bolsonaro, e são partidos que têm muitas relações com o mundo empresarial. Então, dentro dos seus estados, os governos também sofrem uma pressão. Primeiro, da população que está desempregada e a ajuda do governo federal é pouca, insuficiente, burocrática, não atende a todos. E outro, do mundo empresarial, que se articula com os aliados da Bahia, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e Pernambuco, e cria uma pressão e ele cede. Se você falar, mas você, qual seria essa coisa? A minha conduta seria resistir. Mas você não está lá. Eu sei, não estou lá, não estou dizendo. Como eles criaram um consórcio, criaram um comitê científico, eles estavam numa direção de resistência à massa. Eu acho que era mais conveniente, politicamente acertada, preservaria mais vidas se eles resolvessem comprar briga, serem mais corajosos, mesmo às custas pela dificuldade do povo, em termos de recurso e desemprego, ganharem uma antipatia de uma parcela importante da população que achava que eles estão, por exemplo, dificultando a busca do emprego. Né? Eu acho que a conduta correta e que eles ganhariam em perspectiva ao longo do ano que vem, se tivesse sido mais duro e enfrentado o governo Bolsonaro. Aqui o governo ficou ensaiando esse período todo, com golpe, autogolpe, os militares se metendo, está cheio de milico nos ministérios todos. Isso criou uma dificuldade, ou seja, a fragilidade do judiciário, o Congresso Nacional que dá uma no cravo, uma na ferradura e 2 no cravo, né? Ou seja, ele cria problema, mas toda a pauta econômica principal do governo ele veio aprovando nos últimos anos, inclusive 2019 e agora, a pauta do Guedes. Ele, às vezes, ajuda a esticar um pouco o valor do auxílio emergencial, agora o Fundeb é importante, a votação
que teve, no geral, não foi removida a lei, a emenda constitucional 95, a lei de responsabilidade fiscal, não foram retiradas travas fundamentais para o Estado funcionar no momento que o Estado sempre precisou funcionar, e agora ficou evidente a necessidade do comando do Estado para organizar a saúde das pessoas, a preservação da vida e a reorganização da economia. Ainda no caso do Nordeste, parece que os próprios governadores não vêm seguindo as orientações do Comitê Científico, não? Acompanhado as ações do comitê, os comentários do Nicoleles que ele teve com vocês, né? Isso. E isso tem ficado claro que aquela iniciativa que eu achei meritória, importante, que daria, digamos assim, uma guarida, um apoio, uma sustentação científica, cultural, para os governadores se apoiarem para tomar suas decisões de maneira acertada, eles não conseguiram utilizar isso só no comecinho, depois abandonaram e cederam às pressões. Pelas várias razões, eu acho que a principal são as articulações que eles têm no Estado, que são as mais complicadas possíveis, e os partidos muito fragilizados, embora tenham votos progressistas pelas gestões que fizeram no passado, nada de reconhecer que os partidos de esquerda, mesmo nesse Estado, como militância, como força política real, enraizada, tem muitos limites ainda, né? Para servir de apoio desse governo e se contrapor aos aliados que, nesse momento, pendem, de cada Estado pode pender para outro lado. Aproveitando essa sua fala, você tem uma trajetória aí de militância na luta pela democracia, enfim, de participação nas lutas do povo todo. Queria que você falasse um pouco da sua visão sobre o comportamento dos partidos de oposição nesse momento, mesmo fora do governo. Parece que, apesar de em falas, vários partidos terem apontado a necessidade de ter o combate à pandemia ser o ponto central na luta política, parece que na prática isso fica diluído e hoje se vê mais falar de eleição municipal, por exemplo, do que de luta para que o povo seja bem atendido na questão da pandemia. Isso é verdade. Acho que os partidos políticos de esquerda estão... Você vê parlamentares isoladamente fazendo isso. Vereador, um deputado estadual, federal, um senador. Você tem ações nesse sentido e uma atuação no Congresso na questão da economia em geral. Mas há um problema sério. Os partidos políticos estão hoje... Pega o caso do PT, que é o principal partido em termos numéricos, tem maior bancada, maior número de prefeitos, de governadores, etc. Ele carece de uma direção qualificada nacionalmente nos estados. Ele não consegue dirigir. Não é que o partido vai dirigir o seu governador, porque o governador foi eleito pelo povo, ele tem outras relações, mas ele tem que ter capacidade de ter uma interlocução com os militantes que hoje ocupam cargos como governador ou como senador, para disputar uma orientação política de enfrentamento do governo Bolsonaro, a partir das condutas que o governo Bolsonaro vinha tomando e quais são as condutas mais adequadas nos estados. Disputar isso. O problema, o tombo que as direções partidárias levaram em 2005 com o Mensalão e depois com a Lava Jato, deixou essas direções partidárias, especialmente do PT, mas não só, muito fragilizadas, com pessoas sem recursos de formação teórica e de autoridade pela experiência toda, de estabelecer com todos os governadores, por exemplo, no caso do PT, mesmo o governador do PCdoB, um diálogo mais de enfrentamento como companheiros, como, enfim, amigos, mais qualificado. Eles não conseguem fazer isso. Então, você pega lá o governador do Ceará, o Camilo, ou o outro, cada um faz meio o que quer. Entendeu? Não há uma orientação, não é uma orientação de partidarizar um governo que foi eleito por todos os eleitores do Estado, pela maioria, que não são filiados a um partido. Mas
Você disputou um programa político quando foi eleito, e você é filiado ao partido que tem um programa, e esse programa se choca claramente contra a orientação do governo Bolsonaro, especialmente nesse homicídio, tá certo, que se pratica no Brasil com a pandemia. Então, não é uma questão de você ser sectário, é uma questão de coerência política, e mesmo assim as direções não têm, os outros partidos são menores, mas também tem problema. Vocês veem o caso do Rio de Janeiro, as dificuldades que teve para manter a candidatura do Freixo. Nós vamos para o desastre em várias capitais do país, na minha opinião, em termos de eleições, porque não enfrentamos bem essa discussão durante a travessia da pandemia, que ainda está acontecendo. Não atravessamos, porque a mortalidade é alta. Nós tivemos hoje quase 70 mil casos novos no Brasil. Exatamente. Os recordes de... Acho que é o maior número, não sei se é o maior número até hoje, num dia de casos novos, né? Nós estamos em busca de acompanhar os Estados Unidos. O Bolsonaro quer acompanhar o Trump em tudo, quer acompanhar em casos e em matar as pessoas, né? Porque lá eles estão ultrapassaram 140, se não me engano, mil óbitos, mas nós aqui estamos com 84 mil por aí. Né? O Rodolfo falou há pouco sobre a trajetória, e você foi uma das pessoas que atuou ativamente na própria criação do SUS, que talvez seja uma das conquistas mais importantes da Constituição de 88. Como é que você acha que o SUS vai sair dessa pandemia, que é o maior desafio que o SUS já viveu na sua história? Você acha que será possível, nesse momento, construir uma unidade ou uma percepção política coletiva da necessidade de defesa do SUS? Você falou agora do Fundeb. Né? Na questão da educação, parece que houve essa conjugação de interesses mesmo, de políticos muito diferentes, né, na questão da educação pública. É possível construir uma frente em defesa do SUS a partir dessa pandemia, ou está um salve-se quem puder, os planos de saúde vão deitar e rolar? Veja, é possível, é necessário, não significa que nós vamos ser vitoriosos, mas a tentativa, veja, é uma batalha fundamental. O SUS é um sistema no mundo, um dos principais sistemas universais, gratuitos, que não tem limites para você ser atendido de qualquer tipo de restrição. E mesmo as pessoas que são atendidas em planos privados utilizam o SUS. Ou seja, utiliza o SUS para vacinar filhos, utiliza o SUS porque tem um sistema de vigilância sanitária e epidemiológica no qual serve a todos para organizar o sistema de país e de orientações sanitárias e epidemiológicas, porque financia todo o sistema de transplante do país, as diálises, todo o serviço de massa de diálise por insuficiência renal crônica ou às vezes quadros agudos. Então, mesmo as pessoas que têm plano, mesmo as pessoas que pagam as suas consultas e tratamento nos filhos, no Einstein, com muita frequência migram quando tem um tratamento de alto custo de câncer, por exemplo, ou uma doença que exige internação muito prolongada, acabam se transferindo para a unidade do SUS nacionalmente. Então, ele não só atende exclusivamente digamos, quase 70% da população brasileira, mas o outro que atende privadamente a saúde suplementar se socorre e é beneficiária do SUS. Eu acho que há um reconhecimento da importância do SUS, especialmente na categoria de saúde. Os médicos, 90% votaram Bolsonaro, estou chutando o número, mas eu risco dizer que se não foi mais. E há um reconhecimento hoje da importância do SUS, e facilitado, óbvio, pelo comportamento do presidente e dos seus ministros, e os médicos estão percebendo que precisam de uma outra direção, pelo menos uma parte da categoria médica e dos outros profissionais de saúde. Então, eu acho que é uma questão necessária, mas é uma batalha dura, porque a orientação da política econômica do governo vai contra isso. Essa é uma questão central. Nós precisamos derrotar a política econômica em curso. Então, isso há uma dificuldade dentro do Congresso Nacional, porque a articulação do Congresso, embora ela apoie o Fundeb, etc., ela não avança para essas
os temas centrais, que é a emenda 95, que é um limitador do gasto público, tá certo? E que o Estado é o grande investidor, seja na manutenção e ampliação dos recursos do SUS, como para reanimar a economia, para ter geração de emprego e de renda. Eles ficam insistindo em estimular os mecanismos de informalização do trabalho. As empresas podem contratar as pessoas, demitir e recontratar as pessoas com um salário menor, tá certo? Isso tinha alguns limites, algumas regras. Agora pode demitir hoje e amanhã já contratar um salário menor. O cara que está ferrado, a família vai sustentar, acaba aceitando. E uma outra batalha é que nós precisamos ganhar todas as entidades sindicais para isso. Os sindicatos ficam lutando por plano de saúde. Eu não vou disputar com eles isso, no meio da doença fica discutindo ideologia, as pessoas, mas veja, eu até escrevi isso, os filhos dos trabalhadores todos são vacinados aonde? Nas unidades básicas de saúde, tá certo? Quando eles mesmo tendo um planinho da Unimed, eles têm um benefício do SUS, e eles precisam, sem a participação da força do mundo do trabalho, da força produtiva do trabalho, dentro do sistema de saúde, lutando por ele, nós ficamos muito fragilizados. Nós temos que estimular os sindicatos de trabalhadores, associações, não só, isso vale para toda a sociedade, mas quando você tem trabalhadores envolvidos, você acrescenta uma força de pressão para aquele sistema funcionar. E eles são muito ausentes. Ficaram ausentes também, de certa maneira, do próprio Fundeb. Os filhos deles estão todos nas escolas públicas, a grande maioria, poucos estão na escola privada, mas eles têm ficado ausentes desse debate nacional. Nós precisamos, eu sei que eles foram, o desemprego enfraquece os sindicatos, as reformas de terceirização, a perda de poder de negociação das reformas que o governo Temer já fez lá atrás e continua, enfraquece. Mas veja, não há saída para as direções sindicais, na minha opinião, como direções classistas, se não se meterem de cabeça nessa luta, e entre elas a luta pelo SUS. É uma luta necessária, difícil, há uma aceitação, uma compreensão da importância do papel do SUS, do Estado, organizar a atenção. Você pega o caso do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas esvaziou o Instituto Central, desalojou de andar por andar os professores titulares de várias áreas e criaram-se enfermaria, 800 leitos, quase 300 de UTI, em um mês e meio. Você só faz isso se o Estado está fazendo isso, se a direção é pública. Se tiver interesses privados na jogada, você não consegue desalojar. Eu vou interditar o andar dos filhos do Einstein, não sei o quê, para atender o povo. Não faz isso. Você tem que ter essa capacidade de intervenção. Felizmente, aqui no hospital, com todos os problemas, dificuldades que tem, e o risco que corre aqui em São Paulo é que esses recursos que foram para esse período do Covid, eles vão secando e o hospital começar a rodar mais para frente com recursos mais escassos do que estavam antes da epidemia. Porque já gastou muito o nosso teto, não sei o quê. Essa é uma outra batalha que os médicos, os professores das faculdades, da Faculdade de Medicina da USP, do Botucatu, de Ribeirão Preto, da Unicamp, devem utilizar o seu prestígio, não para ficar só tratando de pessoas, de personalidades políticas, etc., mas o seu prestígio pessoal ser jogado para aumentar os recursos para as instituições de saúde universitárias funcionarem bem, porque elas não só produzem conhecimento, como atendem uma parte importante da população. Até porque o serviço de saúde, o SUS, vai ser certamente muito mais pressionado por conta da recessão, do desemprego, quer dizer, essa coisa dos planos aí, a maioria, grande parte, não vai ter condição de pagar, e isso vai sobrecarregar ainda mais o SUS no tempo que virá, não é? Claro. Não, o aumento da demanda do SUS, em parte é por isso, desemprego, pessoas que tinham plano deixam de ter, e agora por consultas e procedimentos represados, em parte porque aumentou a demanda da Covid, em parte porque o próprio sistema não se organizou para ir atendendo uma parte dessa demanda no período. Só agora que começa a atender um pouco as consultas daquelas pessoas que estavam agendadas para março, abril, maio, junho. Vou voltar um pouco para a questão
Bira, eu queria voltar um pouco aí para não exatamente a questão do seu caso, mas informações mais gerais aí, acompanhando, sobre o Covid e sobre como se comportar. E você falou logo no início que, no seu caso, você percebeu que houve uma queda da saturação e que usou um oxímetro que você tem na sua casa. Então, eu queria que você voltasse a explicar o que queda de saturação é a queda de saturação do oxigênio, mas explicar o que é isso, por que é importante medir isso, o que é esse oxímetro, e, enfim, que sinais a pessoa deve prestar atenção para saber se está ou doente ou com risco. Veja, os sintomas do vírus principais, iniciais, ele pode começar com uma febre baixa e aumentar, dores no corpo, uma parte relevante, 30%, às vezes ou até mais, tem alteração do cheiro, do odor e do gosto, eles chamam de anosmia, por exemplo, enfim, tem uma alteração, nem sempre tem todos esses sintomas, mas febre, dores no corpo são muito frequentes, dores importantes, e às vezes alteração do gosto, ou a pessoa não consegue perceber o gosto e o odor, o cheiro, ou às vezes há uma modificação. No meu caso, houve uma modificação, não deixei de ter gosto nem o cheiro, mas ficou para tomar café, alguma coisa gasosa, por exemplo, fica esquisito, por exemplo, água com gás, não conseguia tomar, até hoje não normalizou ainda. Então, esses sintomas são sintomas gerais, iniciais, que a pessoa deve levar a pessoa a procurar um serviço de saúde para ser examinado e fazer um teste. Geralmente, o teste torna-se mais... O teste é coletar material no nariz e na garganta, não é o teste de sangue, que não serve para fazer o diagnóstico de Covid na fase que é importante para você ser tratado. Na fase que é importante ser tratado, você tem que ir num serviço entre terceiro e sexto dia, depois que começou a ter aqueles sintomas. Não adianta no primeiro dia, porque você tem que ter uma quantidade de vírus no nariz e na garganta que seja possível você coletar para ser examinado. Se você está com a quantidade de material no vírus, ainda você vai fazer exame e vai dar negativo. Então, geralmente, depois do terceiro dia que você começou a ter sintomas, até o quarto, quinto, sexto, sétimo dia, às vezes oitavo, algumas pessoas ficam mais tempo, mas eu recomendo, depois do terceiro dia, começou a ter sintomas, vai fazer a avaliação. Se der negativo e continuar os sintomas, repete 2 dias depois o teste do nariz e da garganta. Vai lá no serviço, ele fala, mas já fiz, não insiste, briga, pressiona o local, porque às vezes acontece isso. Vai lá, você já fez há 2 dias atrás? Não, eu fiz, deu negativo, mas os sintomas persistem, e aí eu não estou melhorando, tá certo? Evite de usar aspirina, evite de usar medicamento a não ser para febre, dipirona, paracetamol, se tem dor no corpo ou está com febre. Evite de usar outros medicamentos que vão confundir o diagnóstico e atrapalhar o tratamento da doença nessa fase. Veja, se você está nessa fase, foi no laboratório, no hospital, no posto de saúde, na unidade, e fez o diagnóstico que você tem o Covid isolado na garganta ou no nariz, ou no nariz, você fica em observação se você começa a ficar mais cansado. É que eu sou médico, sou pneumologista, eu tenho esse aparelhinho, porque eu uso lá no hospital para examinar meus pacientes. Eu estava em casa, quando eu fiz o diagnóstico, eu trouxe ele para casa e ficava. É um aparelhinho que coloca no dedo, pela iluminação infravermelha, ele acaba... o nosso dedo, ele tem artérias, o sangue corre aqui, ele emite uma luz que passa nas artérias e veias, no caso na artéria, onde passa o sangue oxigenado. Quando nós vivemos por 2 motivos. Motivos não, por 2 condições. Nós respiramos ar, em geral 10 mil litros de ar por dia, numa situação normal. Você, Luciana, que corre muito, corria pelo menos, aí você deve inalar 20 mil litros por dia, porque você aumenta a sua frequência respiratória e o volume em cada inspiração quando você faz exercício. Mas, normalmente, nós aqui sentados, conversando, trabalhando numa situação tranquila, 10 mil litros de ar para ter oxigênio para o cérebro funcionar, o coração bater o tempo todo, que ele não pode parar, os nossos músculos, o intestino, tudo funcionar.
eu preciso de comida, não é isso? Eu preciso de comer, isso faço pela boca, os alimentos, e o ar é o oxigênio que é o que permite transformar a comida que eu como em energia, e a energia necessária para formar tecidos, reparar os tecidos do nosso corpo. Quando eu corto a mão, aquilo vai cicatrizar. Como é que eu cicatrizo aquilo? Eu preciso de estar comendo e ter oxigênio. Eu só tenho a comida, que é o substrato. A comida, digamos assim, é a gasolina, é o álcool, é o diesel, digamos assim, né? Ou seja, é o combustível do nosso corpo. Mas eu preciso, para aquilo funcionar, eu preciso, na comida, eu preciso do oxigênio que entra pelo nariz ou pela boca, entra no pulmão e passa para o sangue. Quando eu tenho uma doença pulmonar, como o Covid, eu inflamo o pulmão, áreas do pulmão, e o oxigênio que eu respiro tem dificuldade de sair do pulmão e entrar no sangue. Aí eu fico com menos oxigênio no sangue, aí se eu medir no meu dedinho com esse aparelhinho chamado oxímetro, que emite uma luz, e através dessa luz ele dá um número, fala, opa, está menor do que devia, menor do que 96, 97, 98, que é o normal. Se está baixa, é porque alguma coisa está acontecendo. Pessoas que têm enfisema pulmonar, porque fumaram muitos anos, ou bronquite crônica, ou tem outras doenças pulmonares, também podem ter isso sem ter Covid. Tá certo? Às vezes, algumas pessoas precisam usar oxigênio cronicamente. Mas quem tem Covid, no meu caso, por exemplo, quando eu fui ficando assim, é porque o meu pulmão começou o ar entrava lá, tentava entrar e passar para o sangue, não tinha uma barreira de inflamação. O que é inflamação? É um monte de líquido com proteína, com substâncias, com citocinas, com células que ficam dentro do pulmão e cria uma barreira do sangue para o oxigênio passar para o sangue e levar o corpo funcionar normalmente. As pessoas não precisam comprar todo mundo oxígeno. Eu comecei a ficar um pouco cansado, porque eu não tinha isso. Ontem eu estava bem, hoje eu estou mais cansado. Tenho diagnóstico de Covid, volta lá e tem que fazer uma avaliação novamente para saber se ele está desaturando, se precisa fazer uma radiografia ou uma tomografia de tórax para saber se ele precisa ficar internado ou não, se ele pode continuar a ficar em casa em observação progressiva. Eu sei que... Sim, sim. E ainda lá no terreno médico também, que dúvidas que surgem todo dia, por exemplo, em relação à vacina, né? Hoje já está quase certo que deve ter para o final do ano, início do ano que vem, vacinas no mundo todo. Comprou tudo. Trump comprou tudo. Tem algumas questões, quer dizer, há quem pense que vai ter vacina, então liberou geral. Então essa é uma questão, liberou geral. E dois, tem se falado muito de que a vacina para esse tipo de doença não poderia ser dos grandes laboratórios apenas, mas que deveria ter uma espécie de vacina pública. Como é que você vê essas questões todas? Veja, primeiro, existe mais de uma centena de vacinas sendo buscadas no mundo todo. Algumas estão mais adiantadas, né? A vacina no Brasil, se tudo der certo, só vai ser disponível no ano que vem. Dificilmente teremos vacina para a população brasileira, em quantidades, pode ser para algumas pessoas ricas que conseguem sempre comprar, não sei aonde, mas estou dizendo vacinação para valer, para atender a população. Nós não teremos, a minha impressão é que não teremos antes de 2021. Então, enquanto não tivermos a vacina e não tivermos as pessoas vacinadas, esperar um mês pós-vacinação, não existe essa hipótese de estimular ou de autorizar o liberou geral. Porque até lá, veja, nós estamos falando de uma doença que mata as pessoas. Tem doenças que são desagradáveis, nos incapacita por alguns dias, uma semana ou outra, mas elas não têm um grau de letalidade importante, de transmissibilidade. Então, são coisas diferentes, tá certo? Então, nós não podemos relaxar, abaixar a guarda, relaxar comportamento de isolamento, do uso de máscara, das medidas de higiene de lavar a mão,
tá certo? De usar pessoas que trabalham em locais. Por exemplo, você imagina essas pessoas que se infectaram nos frigoríficos no Brasil todo. Por que se infectaram lá? Porque não foram oferecidas a eles as condições necessárias de proteção no olho ocular, nas mãos, a proteção da face inteira, além da máscara interna. E se eles se contaminaram, qual é o grau de contaminação do alimento que essas empresas têm? Você, num sistema de refrigeração, isso vale para hospital, vale para banco, vale para lá. Você tem a refrigeração em geral reduz a umidade do ar. O vírus gosta de temperatura baixa e seca. Então você tem que sempre suplementar a água. A umidade tem que estar acima de 60% a 70% nesses locais todos, senão você facilita o vírus ficar no ar, em ressuspensão ou em suspensão. Isso é uma das razões porque o serviço se infecta também muito no hospital. Você tem que ter um fluxo de ar unidirecional de cima para baixo, uma umidade relativa do ar alta e uma taxa de renovação. E eles não regulam isso, quase nenhum hospital faz isso. Eles fazem para centro cirúrgico, que olha lá, e UTIs, e olha lá. E isso é uma coisa que eu tenho insistido, porque eu mexo um pouco com essa área de poluição do ar, essas coisas, e me interessa por essa que há uma necessidade de investir muito nesses ambientes, inclusive nos ambientes de trabalho, no caso dos frigoríficos. Você tem, além das questões de higiene toda, para parasitas, que é o que eles se preocupam mais, você vê, se tem um monte de trabalhador com coronavírus, tem outros vírus, eventualmente bactérias de outras substâncias que eles possam estar contaminadas, que eventualmente não tem efeito nele, mas pode estar contaminado alimento que é vendido para o mundo todo. Eles se preocupam mais quando os compradores chineses ou de outros países detectam alguma porcaria numa carne e congela momentaneamente, eles correm atrás, né? Mas há um problema disso. Então, eu me esqueci um pouco que você tinha perguntado. Vacina. O macho é vacina. Veja, então a vacina, eu acho que só chega o ano que vem. Nós temos aqui o Butantan e a Fiocruz participando de duas iniciativas da vacina, mas elas, inclusive, elas detêm parcialmente, digamos, a capacidade de produzir vacina no Brasil. Mas todas elas estão coligadas ou com empresas privadas internacionais, nenhuma delas tem, até agora, a capacidade de produzir integralmente a vacina aqui e não dependermos, por exemplo, a China só a China tem mais de 10 ou 15 empresas chinesas deles fazendo testes para lançar vacina no mercado, só deles, próprias deles. Não é uma empresa, duas, três, são dezenas de empresas, mais de empresas que estão fazendo testes. Aqui nós temos o Instituto de Medicina Tropical e da Imunologia, trabalhando num projeto de vacina que daria condição, digamos, de uma autonomia brasileira nessa área, mas é uma vacina ainda que vai estar bem mais atrasada com relação às outras, pelas informações que eu tenho até o momento. O Brasil precisava, há muito tempo, de retomar uma ideia dos anos 60, 70, de ter uma política de Estado para a indústria farmacêutica e para os seus laboratórios nacionais, não só de vacina, de produção de medicamentos essenciais. Por exemplo, é uma vergonha nós não termos modernizado no mundo o tratamento da tuberculose até agora. Até agora se usa, e agora que está mexendo um pouquinho, mas até agora ainda o padrão qualquer pessoa que tem tuberculose vai numa unidade para tratar, vai ganhar 3 ou 4 medicamentos comprimidos para tomar durante 6 meses ou 1 ano. Porque como é doença de pobre, não dá lucro, são medicamentos antigos, a indústria não investiu em pesquisa para ter drogas mais novas que você possa tomar, em vez de 4, uma por dia, que dá menos efeito colateral no ouvido para ficar surdo ou no fígado, que algumas dessas drogas dão, para tuberculose. Entendeu? Não há investimento, são drogas antigas usadas para tuberculose e para algumas outras doenças, e a combinação delas se verificou que ajudava a tratar a tuberculose, e não se desenvolveu nada. Agora tem um pouco de incentivo por conta da OMS, tanto pressionar, e alguns governos pressionar, e a OMS conseguiu mexer um pouco e ter uma produção nova. Mas isso é uma luta nossa. Como
Você sabe que existia um médico famoso, Mário Vitor de Assis Pacheco, que era um defensor da chamada indústria química nacional para a área de medicamentos. Na época do governo militar ainda, ele era de oposição, claro, mas ele era uma batalha nacional que travava naquela época, inclusive perdida, porque a indústria farmacêutica avançou e tudo que era de laboratórios nacionais que começou a fabricar algum tipo de medicamento foram todos ativados. Nossa FURP aqui de São Paulo, eu nem sei se está funcionando e o que ela tem capacidade hoje de produzir de inovação. Pode estar embalando medicamentos, embalando produtos químicos na forma de comprimido, mas não produzindo ciência, produzindo novo conhecimento e atendendo o mercado brasileiro, né? Que é o caso aqui paulista. Uma questão que também povoa, volta e meia, só para ficar nessa questão mais médica, é a tal da imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, né? Virou, enfim, muitos países, alguns poucos países resolveram atuar com essa filosofia, que parece que não se mostrou bem sucedida. Como é que você vê essa questão que a volta e meia aparece aí, a tal da imunidade coletiva ou de rebanho? Veja, isso seria admissível para uma doença que não matasse as pessoas, ou tivesse um grau de letalidade desprezível, digamos assim. Eu posso dizer que todo mundo que se contamina transmite para outros, e eu rapidamente, em poucos meses, toda a população está contaminada, os efeitos, o impacto dela na internação e na mortalidade é desprezível. Com esse conceito. Agora, numa doença que, mesmo com o isolamento parcial que nós fizemos no Brasil, a Itália, nos países onde todos fizeram isolamentos maior ou menor grau, tivemos hoje, nós estamos no mundo todo com 600 mil óbitos, é isso? Globalmente, né? 600 mil óbitos, mais de 15 milhões de infectados notificados, não é isso? Uhum. Estamos crescendo agora em países africanos, que é um desastre. A África do Sul está um desastre. Então, uma situação gravíssima, precisa de apoio e solidariedade do mundo todo para ajudá-los a enfrentar aquilo em todas as suas dimensões. Então, você precisa ter uma quantidade de pessoas infectadas para que só os infectados se encontrem uns aos outros no trabalho ou em casa, tá certo? Para uma doença de baixa letalidade, isso é admissível. Para o Covid, não tem sentido. Esta conversa não tem sentido. Não tem sentido científico, não tem sentido humanista, não tem sentido de saúde, de preservar a vida das pessoas, tá certo? De solidariedade nenhuma. Isso é uma conversa que deveria ser banido, no caso do Covid, desses debates que as pessoas tentam introduzir. A Suécia tentou fazer isso e mataram... Bom, eu confesso que quando vejo a taxa de mortalidade da Bélgica, da Suécia e da Inglaterra, eu não sei se premeditadamente ou não. Você sabe que esse país tem mais idosos que nós. Tem muitas casas com idosos lá. Não são chamados asilos, são... Casas de saúde, né? Casas de saúde. Eles mataram esses velhinhos todos, porque aí não dão trabalho para o Estado, gasto de aposentadoria, e as famílias... É a necropolítica. Eu não tenho essa informação. Isso vai ser necessário estudos serem feitos para provar se a humanidade chegou a esse ponto. Sabe? Olhar cada país, o que aconteceu, as faixas etárias, faixa de renda, e olhar se chegamos a esse ponto. Porque, veja, é muito esquisito o país com uma economia em condição muito superior de outros países mais pobres, no caso da Bélgica, no caso da Suécia, mesmo da Inglaterra, que montou um sistema de saúde importante a partir da Segunda Guerra, você está com uma taxa de mortalidade dessa. Houve um descuido ali. Não sei se vocês viram recentemente no British Medical Journal, desta segunda-feira, eu li, o gasto que o governo Boris Johnson fez contratando serviços de saúde e equipamentos por fora do sistema de saúde inglês, de bilhões de... Salvo engano, 10 bilhões de libras esterlinas, ou 10 a 12 bilhões. Posso depois mandar para o zap de vocês esse artigo para vocês darem uma olhada. Há uma denúncia da principal revista médica, uma das principais, né,
da Inglaterra, levantando aonde foi gasto esse dinheiro, porque foi escandaloso agora, só agora isso foi divulgado. Um gasto com empresas privadas, grupos privados, para fornecer equipamentos e alguns serviços por fora da estrutura. É como se fosse por fora do SUS, você contratasse um grupo de empresas que começasse a oferecer serviços fora do sistema de saúde. E não é pouco dinheiro, algo como 12 bilhões de libras esterlinas que foram gastos, e há uma denúncia na principal revista britânica médica nessa semana. Então, eu acho que essa epidemia, que também decorre de devastações ambientais no mundo todo, nós temos que batalhar, além do SUS, né, da saúde, etc., é uma batalha enorme para conseguir fazer. Você veja, nós estamos no mês de junho, nós estamos com 25% a mais de queimada no Brasil do que até junho do ano passado. O ano passado já foi um dos 2019 de recorde de mais de 300 mil quilômetros de áreas queimadas no Cerrado, na Amazônia, nos Pampas, na Mata Atlântica, em todos os locais. Não sobrou área, tá certo? Não sobrou área de biomas diferentes em todas. Aliás, o que mais se queimou, do ponto de vista de quilômetros, foi o Cerrado. Em segundo lugar, a região Amazônia. Vocês sabem isso melhor do que eu, né? Você falou agora aí de que vai ser preciso investigar a ação de governos, a ação dos estados nessa pandemia. Aqui, várias pessoas têm falado que vai ser necessária uma espécie de comissão, aqui no Brasil, de como uma comissão da verdade da pandemia, mas pelo que você falou agora, vai precisar também de um Nuremberg da pandemia, né? Exatamente, é o Nuremberg da pandemia. Eu acho que está se criando condições ativas no mundo todo, um certo, mais do que aqui no Brasil, até ter manifestações na Europa, dentro dos Estados Unidos, em muitos países, que acho que está criando-se condições para colocar em julgamento as responsabilidades. Por que chegamos a isso e da maneira como foi tratada essa pandemia pelos países. O despreparo, descaso, como do prefeito de Milão, descaso como do Trump, descaso como do governo da Suécia, tá certo? Do Boris Johnson no começo, da Inglaterra, do Reino Unido, deixou correr solto também com a ideia da contaminação manada para tentar, isso aí mata um pouco, tal, não sei o que, não é isso? Isso aí eu acho que é uma coisa necessária, não podemos deixar passar em branco estes momentos, porque esses são exemplos que podem ajudar a criar vacinas, digamos assim, e dar força para a busca e a luta e estimular jovens, novas gerações, todas as pessoas a voltar a sonhar de novo e sonhar com mais força, tá certo? Para poder acreditar que é possível mais mudança, retomar um período de mudança no mundo todo, apesar de todas as dificuldades, né? Porque pode ser que não tenha sido descaso, tenha sido uma política deliberada de eliminação dos mais fracos, mais vulneráveis, enfim, mais pobres. Eu acho deliberada, ou pelo menos, eu acho que essa hipótese tem que ser examinada como uma deliberação direta e outra como indireta, pelas medidas políticas que vem tomando e que necessariamente levam a essa situação. Né? A contenção de gastos do Estado, gasto público, entendeu? E privilégio do rentismo no mundo todo, com essa ciranda toda, são questões indiretas que podem não ser tomadas, eu vou fazer isso para, mas não é que... Agora, nesses países agora na pandemia, eu acho que tem que ser examinada com critério quem morreu, extrato social, onde é que eles estavam, quem são as pessoas, porque a minha impressão é que é inadmissível que isso tenha ocorrido nesses países com a estrutura que eles têm. Eu acho que foi... deixou correr para... Vamos reduzir gastos, sabe? Com esses velhinhos que só ficam dando trabalho, recebendo aposentadoria, sem trabalhar, não é isso? Aqui no Brasil... Claro que é uma suspeição, é uma hipótese que eu acho que tem que ser investigada. Eu não posso dizer que é isso, mas é muito estranho e é uma hipótese entre as variáveis, os fatores de risco para isso ter ocorrido, tem que levar em conta essa variável. Aqui no Brasil, o ministro Gilmar Mendes falou em genocídio, ele estava se referindo
a população indígena, mas muita gente fala que há um genocídio em curso, porque os que mais estão morrendo são os mais pobres, os mais mencionáveis, o negro. Você acha que essa ideia de genocídio se aplica aqui ao Brasil? Sim, eu acho que se aplica não só ao Brasil. Veja, nós tínhamos informação suficiente quando, em março, abril, do que tinha acontecido, estava acontecendo no mundo todo. Nós tínhamos condições de nos preparar melhor. Claro que as medidas de restrição tomadas, elas deram, não é que não deu deu resultado, só que poderiam ser muito mais eficientes se elas tivessem tomado com todo rigor e tivesse sido outro comportamento do governo federal que ajudasse os governos dos estados e municípios a atuar numa mesma direção, como eu já formei isso, manifestei sobre isso. E acho que se aplica, e não só ao Brasil, como se aplica, na minha opinião, a esses outros países que têm muitos recursos e deixaram tiveram uma taxa de mortalidade muito elevada, inadmissível. Eu sei que é difícil fazer projeção no meio dessa guerra que a gente está, mas na sua visão, a gente vai continuar com esse número absurdo de mortes diárias, de 1.300 pessoas? Essa pandemia ela vai se estender no tempo esse ano? Como é que você tem alguma ideia de o que pode acontecer globalmente no Brasil? Então, veja, talvez os epidemiologistas possam, acho que vocês entrevistaram, possam responder melhor do que eu. Veja, com essa abertura desorganizada de áreas, regiões do Brasil e dentro do estado de São Paulo, eu estou pessimista de que nós conseguimos controlar isso, porque a ideia era até agosto estamos controlados, até setembro. Eu estou pessimista que o número de óbitos, o número de casos novos no Brasil, até porque agora, com a abertura, as pessoas se movimentam, as pessoas vão de um estado para outro, de um município para outro, as pessoas vêm se tratar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Há uma movimentação das pessoas e uma baixa de todo o sistema de vigilância. Isso também está acontecendo em outros países, hein? Não é só aqui no Brasil. A abertura, tanto é que você vê que alguns estados americanos abriram, estão tendo que fechar novamente, a própria Califórnia aconteceu isso, Flórida, também na Europa. Então são situações, acho que a Croácia, né? Não me lembro, alguns países da região dos Balcãs ali também nessa condição. Eu sou pessimista aqui, acho que nós vamos ficar nesta agonia por uma má política de isolamento, de enfrentamento, que devia ser aprofundada agora para jogar o número de casos novos lá para baixo. Nós não podemos nos contentar com um patamar, mas é patamar alto, tá certo, 1.300 óbitos por dia, 60 mil casos por dia. Eu quero um patamar de 100 óbitos por dia descendo. Não quero um patamar nesse nível, quero acabar com óbitos por Covid, quero acabar, claro, não vou acabar, mas quando tiver uma curva consistente, em descendência consistente, não consistente em platô alto, não autoriza você fazer essa liberação que eles estão fazendo. Desculpa, eu dou a garganta seca, estou tossindo um pouquinho. É isso. Eu acho que eu ia voltar aí a você agora. Como está a sua situação agora, de saúde? Agora você está com a sua atividade profissional 100%? Como está a sua situação agora? Eu voltei a trabalhar, ainda estou fazendo fisioterapia. Eu recuperei, digamos, uns 75% da minha capacidade. Por exemplo, eu chegava no Encore todo dia, subia da garagem, -4 até o andar AB, que são 5 andares. Agora eu consigo subir 2 andares. Subia 5 andares sem parar. Não de elevador, subia a escada. E agora eu consigo subir 2 andares sem parar. Aí eu tenho que parar, descansar minutos, talvez 5 minutos, para continuar. Porque ainda tem no meu pulmão, sobraram áreas que ainda o transporte de oxigênio são cicatrizações, que eu estou fazendo exercícios pulmonares, respiratórios, não só para fortalecer a musculatura, mas para abrir áreas do pulmão que ficaram, digamos, colapsadas, prensadas, digamos assim, pela inflamação que houve.
espero recuperar totalmente, mas a minha previsão, conversando com os colegas que acompanham, é que ainda tem uns 2 meses para uma recuperação completa. Não é, ninguém sabe, é uma doença nova. Os primeiros casos são de dezembro de 2019, não tem um acompanhamento de longo prazo com ninguém. O caso mais velho deve ser 7 meses, de dezembro agora, né? Então, ainda há incertezas quantas pessoas se recuperam completamente, quantas ficam com sequelas. Esse é o estudo, estudos estão sendo feitos sobre. Eu espero estar entre aqueles que têm uma recuperação completa. Estou trabalhando para isso, com exercícios diários, né? Mas eu estou podendo trabalhar, claro, como médico eu não carrego peso, não sou trabalhador braçal, então consigo trabalhar sem nenhuma limitação. E mesmo na minha casa, sem problema nenhum, não tenho nenhuma limitação na minha atividade diária, normal. No começo, quando eu saí, não conseguia tomar banho, aquelas coisas. Agora não há problema nenhum, eu consigo subir 2 lances de escada, canso um pouco, mas a cada 10 dias eu noto que há um progresso na minha melhora clínica, né? No meu cansaço, na falta de ar. Quando eu subi umas ladeirinhas, faço umas caminhadas domingo em praça, quando eu subi umas pequenas ladeiras, umas praças que tinham era duro. Agora, domingo passado, por exemplo, fiquei andando 40 minutos numa área que tinha altos e baixos e foi cansado, mas bastante confortável, para não ficar aquele cansaço desconfortável. Então, estou melhorando bem, ganhei dos 14 quilos que perdi, já ganhei 10. O problema é que os 40% foi para a barriga de novo. Então, esse é o problema. Mas, de qualquer maneira, estou numa situação bem melhor do que... Já estou quase bom. Boa. Ótimo. Acho que é isso, né? É bom ouvir isso aí do Biratã, que tanto serviço já prestou aí para o povo de São Paulo. Isso. Meus pacientes e os médicos todos, mas vocês podem me chamar de Bira, pus o Biratã aí, porque os postos que eu faço de me localizar, às vezes, por internet, essas coisas. Claro. Mas estou à disposição, qualquer coisa, às ordens. Foi um prazer falar com vocês. Mas antes de dar tchau, eu queria que você mandasse aí a sua mensagem final, recomendações, enfim, para o povo que nos assistiu, que nos assiste e que vai ficar com a gente pela internet afora. Aí. São 2 tipos de mensagem. A primeira, individual e também tem um sentido coletivo. Continue se protegendo, continue mantendo as restrições de isolamento, de frequentar ambientes com pessoas, muita gente, só na medida do essencial. Preciso fazer uma compra de alimentos no supermercado, se proteja com máscara, cuidado com o uso da máscara, porque às vezes o lado de fora e o lado de dentro. Só tira, põe a mão fora, põe a mão dentro, então você cuidado ao tirar a máscara, preferencialmente quando for manipular a máscara, você limpa a sua mão com álcool gel ou álcool, tira a máscara, se você puder dobrar e colocar dentro de um saquinho de papel, aquele de pipoca. Deixa ela ali, que quando você tiver que tirar, eu vou almoçar, vou jantar, e tem gente com outras pessoas que, na sua casa, por exemplo, ou num ambiente qualquer. Ou se você tiver que fazer isso por alguma razão, você faz. E depois, quando você for tirar, você tem que saber manipular. Novamente, lava a mão antes de pegar na máscara para vesti-la. Isso é importante, pequenos procedimentos. Segundo, as pessoas se contaminam também pelas mucosas, pelo olho. Então, por isso que é importante você usar máscara e a pessoa que está, todas as pessoas que você está convivendo, claro, vocês dois aí, eu, companheiro aqui em casa, enfim, não tem problema nenhum, a gente já está convivendo junto. Mas você recebe a visita de uma filha, de um parente, de alguém. Primeiro que as visitas têm que ser restritas aos essenciais, obviamente, mas ao receber visitas, todos, as pessoas que, especialmente aquelas que não foram contaminadas. Pessoas contaminadas, já tiveram o vírus, mas será que elas estão imunizadas? Todas as evidências são que sim. Embora se recomendo, mesmo as que foram... Eu, por exemplo, eu uso máscara, eu tenho anticorpos dosados no sangue, fiquei internado. Mas veja, eu tenho que usar máscara, porque se eu saio no meu prédio, no elevador, na rua, sem máscara, estou dando um exemplo
para outras pessoas não usarem a máscara. Não adianta eu falar, eu já peguei o vírus, eu não vou ficar gritando na rua, eu já tive a doença. Então eu tenho que usar ela em todos os locais, porque eu tenho que, como todo mundo deve, dar um exemplo, não o exemplo do desembargador, o contrário, eu tenho que dar um exemplo de que a máscara ajuda a proteger, assim como a higiene das mãos. A segunda questão é uma questão de ordem geral. Nós precisamos, todos nós, as entidades, as pessoas que nos manifestarem pela defesa do SUS no Brasil. É um sistema universal de saúde brasileiro construído a duras penas, que está prestando um grande serviço agora, não só agora, mas agora na ajudar no controle dessa pandemia, apesar de todos os profissionais dos serviços não contarem com o apoio necessário de vários governos, a começar principalmente do governo federal, é necessário um apoio manifesto. As pessoas que são atendidas numa unidade de saúde devem se manifestar de apoio àquelas unidades de saúde para que elas funcionem melhor do que vinham funcionando. Pressioná-las, porque ao pressioná-las, ajuda os seus funcionários, os seus dirigentes locais, as pessoas que lá trabalham, a ter força para pressionar o nível central, ganhar apoio. Montem conselhos de gestão dessas unidades, independente de ter lei, a lei de conselho de gestão, depois que a prática se organizar. As pessoas que são atendidas na Vila Ida, na Vila não sei o que, qualquer local, se organize em cada unidade, toma iniciativa espontânea. Pode ser virtual, do jeito que for possível, ou aqueles que estão frequentando por necessidade de saúde, cria um conselho sem formalidade, porque essas coisas criadas na prática, na luta, depois podem ganhar formalidade jurídica por decreto. Não precisa se preocupar, mas não tem lei que garante isso. Não tem lei, não importa. Vamos fazendo, que é a maneira de fortalecer o SUS, de criar pressão para que os recursos cheguem lá na ponta para atender melhor a nossa população. Legal. Legal. Muito obrigada, então. Então, Bira, a gente quer agradecer muito a sua participação e lembrar a você que está nos assistindo que essa entrevista, com todas essas orientações, explicações sobre o Covid, essa avaliação política da situação do enfrentamento à pandemia no Brasil, fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, e todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E antes de a gente se despedir, nós queremos aqui dedicar esse programa de hoje à memória de Sérgio Ricardo, cantor, compositor, multiartista, um grande brasileiro que morreu hoje. Ele teve Covid em abril, se recuperou, mas enfim, teve que continuar hospitalizado, e a gente saúda a sua memória, o seu trabalho, a sua vida de dedicação ao Brasil, a luta pela democracia, a luta pela arte, a luta para que todos nós possamos ser mulheres e homens melhores num Brasil e num mundo melhor. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.